Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos continuar meditando sobre o Sermão do Monte, em específico sobre a oração dos filhos, ou como alguns chamam, a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai amado, obrigado, Deus, por essa porção, pelo ensinamento do teu Filho, e que nós possamos ser, ó Deus, iluminados pelo teu Espírito nessa noite. Venha sobre nós, Senhor, nos ensinando, e mais do que ensinar ao nosso intelecto, ó Deus, que o Senhor mude a nossa vida por meio da tua palavra, que sejamos transformados, aperfeiçoados, purificados, Senhor, pelo poder da tua palavra. Então, ó Deus, não permita que eu atrapalhe, não permita que eu seja um obstáculo para que a tua igreja seja abençoada pela tua palavra hoje. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Então, nós chegamos, na semana passada, chegamos na oração que o Senhor Jesus nos ensina, porque nós vimos já ao longo dessas últimas semanas, e se você perdeu algum, está tudo lá no YouTube ou então no Spotify, você pode ouvir as mensagens anteriores, mas numa pequena recapitulação, o capítulo 6 vai falar da vida cristã, do cotidiano de cada um de nós, de como nós devemos viver, de como um cristão vive nesse mundo. Então Jesus ele vai falar todo o capítulo 6 a respeito disso, só que no início do capítulo 6, do verso 1 ao verso 18, ele está falando da nossa vida espiritual, ele está falando de como nós devemos conduzir a nossa vida espiritual. Então ele falou de esmolas, ele está falando agora conosco de oração e vai falar a respeito de jejum. Isso resume todas as nossas tarefas, entre aspas, né? Resume todo o nosso procedimento na nossa vida espiritual, que tem a ver com amor ao próximo, como vimos, dar esmolas não é simplesmente você dar alguns trocados para quem está no sinal, mas é você socorrer o próximo, ajudar o próximo, estar disposto, disponível a dar recursos, tempo e o que for necessário para abençoar. Então, na nossa vida espiritual, o relacionamento com o próximo é fundamental. A oração tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, que, como nós falamos no início, nós fomos salvos para termos esse relacionamento com Deus. O preço que foi pago na cruz foi para que nós pudéssemos ter esse relacionamento. Então, estarmos ajudando o próximo, demonstrando amor ao próximo, estarmos em relacionamento com Deus, que é a oração, e o jejum, que fala a respeito da nossa luta contra a nossa carne. Então, a vida de um cristão se resume a isso: socorrer o próximo, ter um relacionamento profundo e real com Deus e lutar contra a sua própria carne, lutar contra o pecado. Ele vai falar dessas três coisas. E depois disso, a partir do verso 19, ele vai falar de como nós vivemos a nossa vida de maneira secular. Ele vai falar como nós devemos nos relacionar com o trabalho, como nós devemos nos relacionar com o dinheiro. Então, isso virá na próxima sessão. Então, hoje, nós ainda estamos falando de oração, né? Jesus nos disse como não orar, né? Ele vai, quando inicia esse trecho de oração, ele diz para nós não sermos como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Nós vimos isso no verso 5. Ele também falou a respeito das vãs repetições dos gentios. Então, nesse caso da oração, Jesus achou por bem nos dar um exemplo prático de como orar.
ele está sempre nessa fórmula, né, dizendo como nós não devemos fazer. Ele falou como nós não deveríamos dar esmolas, e depois disso, como deveríamos dar esmolas. E também na oração ele disse como nós não deveríamos orar, e depois disso, como nós deveríamos orar. Mas no caso da oração, ele nos deu um exemplo, que foi o que nós lemos aqui a partir do verso 9. Nós já vimos que essa oração que Jesus traz aqui é um modelo. Ele está nos trazendo uma estrutura, os elementos que devem estar presentes nas nossas orações. De que maneira nós devemos nos aproximar de Deus. Então, é proibido nós orarmos o Pai Nosso do jeito que está aqui? Não tem nenhum problema em nós orarmos o Pai Nosso como está aqui, mas nós precisamos fazer isso tendo ciência, tendo conhecimento de que daquilo que nós estamos falando. Não pode ser uma mera recitação de algo decorado que nós falamos sem nenhum tipo de pensamento, onde não haja o nosso raciocínio, a nossa razão envolvida. Porque mesmo sendo o Pai Nosso, mesmo sendo a oração que Jesus ensinou, se nós apenas recitarmos ela de maneira irrefletida, nós estaremos incorrendo naquilo que Jesus falou no verso 7, né? E orando, não usem de vãs repetições. Então não adianta eu orar 15 Pai Nossos, né? E isso não acrescenta em nada. Eu preciso ter reflexão e ter noção daquilo que eu estou fazendo, porque eu estou conversando com meu pai. E assim, engraçado, né? Já pensou se seu filho chega em casa e começa a repetir uma ladainha para você, assim: pai, eu quero leite, 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 pai. Ia ser engraçado, né? Nenhuma conversa em casa é assim, ninguém conversa repetindo a mesma coisa o tempo inteiro. Então, se você imagina que a oração, se você entende que a oração é um meio de relacionamento com o seu pai, você não pode simplesmente ficar reproduzindo e repetindo coisas, porque isso seria muito estranho, né? Então, dentro disso, nós já vimos a primeira parte, né, do Pai Nosso. Esse início que Jesus faz de Pai Nosso que estás nos céus, ele já faz aqui, já tem um ensinamento. Quando ele diz Pai Nosso, quando ele ensina a oração, ele diz para essa oração ser iniciada com Pai Nosso. Ou seja, o que isso já nos diz? Que essa oração é feita somente pelos filhos. Não é qualquer pessoa que pode se dirigir a Deus em oração, porque ele está falando é o Pai ouvindo os seus filhos. E nós vimos que nem todo mundo, apesar de um mundo querer nos dizer, né? Eu também sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Ou então dizer, né? Deus é pai, não é padrasto, coisas como esse, né? Esses ditos populares. Nós vimos lá no início do Evangelho de João que para ser filho de Deus é necessário receber o Filho. Então, lá no início do Evangelho de João, João faz uma separação ali, porque o Verbo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ou seja, houve pessoas que não receberam Jesus, não receberam o Verbo, não receberam o Filho, mas ele continua. Mas para os que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, só é filho de Deus quem recebeu o Verbo, quem recebeu Jesus. E para ser então tornado filho, é preciso um poder. Então Deus deu-lhes o poder. Para quem? Para quem recebeu o Verbo. Então a oração que Jesus está ensinando aqui é uma oração feita pelos filhos. E também nos mostra que esse que nós chamamos de Pai, ele é Senhor. Porque diz aqui, Pai nosso que estais nos céus. Não é qualquer Pai. Nós não estamos falando com qualquer pessoa. Então, ao iniciarmos a nossa oração, nós estamos falando com o nosso Pai, mas nós precisamos saber quem nosso Pai é. Nosso Pai é o Senhor soberano. Ele nos diz para chamá-los de Pai. Jesus fala até mesmo para chamarmos de Abba, Pai ou Paizinho.
Mas nós não podemos nos esquecer que estamos nos dirigindo, estamos falando com o Senhor Todo-Poderoso, com aquele que está no céu. Não é qualquer pai que nós estamos falando com o Senhor. Então, esse início, Pai Nosso que estás nos céus, já nos posiciona. Nós falamos isso na última vez que nos reunimos, porque isso nos coloca na posição correta diante de Deus. Porque quando a gente fala em posição correta, a gente pensa logo os joelhos, né? Vou orar de joelhos, porque quando nós nos colocamos de joelhos, ou quando nós curvamos a nossa fronte, né? Abaixamos a nossa cabeça, isso é uma apresentação de reverência. Nós estamos nos posicionando em reverência. Mas quando nós iniciamos a oração assim, entendendo quem é o nosso Pai, nós estaremos na posição correta, mesmo que não possamos estar de joelhos. Nós estaremos na posição correta, mesmo que não possamos curvar a nossa fronte, porque essas expressões externas, elas não têm valor algum se elas não estiverem de acordo com o que está acontecendo dentro de nós. Então, eu me ajoelhar para orar só tem valor se eu estiver com o meu espírito curvado diante de Deus. Só se eu estiver realmente me submetendo ao meu Pai que está nos céus. Então, mais importante do que me ajoelhar é eu estar posicionado corretamente no meu interior, porque haverá momentos que nós não poderemos nos ajoelhar. Haverá momentos onde nós não poderemos curvar a nossa fronte, mas nos dirigindo, sabendo a quem nós estamos nos dirigindo, nós estaremos corretamente posicionados, independente de como o nosso corpo esteja se expressando. Então, ele inicia dessa forma e depois nós vimos que ele fala das 3 primeiras petições. A oração do Pai Nosso, ou a oração dos filhos, ela é uma oração que tem 6 petições. As 3 primeiras petições têm a ver com Deus. Nós, quando nos ajoelhamos, quando nos posicionamos diante de Deus para orar, mesmo estando em posição de oração, nós não podemos entender que a oração é algo onde nós apresentamos simplesmente uma lista daquilo que nós queremos. É o que nós queremos, mas a nossa prioridade entre as coisas que nós queremos tem a ver com Deus. Perceba que a oração, ela tem 3 petições, ou seja, a pessoa está pedindo. Nós estaremos pedindo coisas a Deus. Mas que coisas nós começamos pedindo? De que maneira as nossas petições começam? Começam com santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, essas 3 primeiras petições colocam, então, o nosso coração alinhado, ou analisam, né, se o nosso coração está de fato alinhado com os propósitos de Deus. Porque o propósito de Deus é que o seu nome seja santificado. O propósito de Deus é que o seu reino seja ampliado e alcance toda a terra. O propósito de Deus é que a vontade dele seja feita. Então, quando Jesus coloca essas 3 petições em primeiro lugar, é porque nós precisamos saber que aquilo que nós queremos tem que estar alinhado com aquilo que Deus quer. Então, mais importante do que eu ter as minhas necessidades atendidas, é eu ver o propósito de Deus cumprido. O verdadeiro cristão, aquele que nasceu de novo, aquele que chama Deus de Pai, aquele que apresenta as bem-aventuranças, que começa, que é o que está no início do Sermão do Monte, aquele que é sal, aquele que é luz, tudo de acordo com o que nós já vimos até agora, ele vai orar com a intenção, ele quer, ele deseja que o propósito de Deus seja estabelecido. Se nas nossas orações aquilo que Deus quer realizar não está presente, nós precisamos avaliar qual é o nosso relacionamento com Deus. Porque não pode ser uma oração onde eu apenas busco os meus próprios interesses. Então, esse início que Jesus nos ensina, nessa estrutura de orações, ele está nos dizendo, dentre os desejos do seu coração, quais são
as prioridades. E Jesus está nos dizendo que as prioridades dos desejos do nosso coração tem que ser que o propósito de Deus seja cumprido. E não há lugar para nossas petições? Claro que há. E é o que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver que Jesus, na sua estrutura, também colocou aqui as nossas necessidades. Então, as 3 petições finais são petições que estão voltadas para as nossas necessidades. Veja, a partir do verso 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e aí voltou-se para nós, né? No começo, as 3 petições eram: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Estava apontada para Deus. Mas agora, a partir do verso 11, já muda o foco. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos, a nós, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então agora voltou-se para petições que são nossas. Da mesma forma que as 3 petições iniciais apontam para os propósitos de Deus na sua totalidade, aquilo que Jesus nos manda pedir nas 3 petições iniciais tem a ver com a totalidade do propósito de Deus. Ele quer que o seu nome seja santificado, ele quer que o seu reino seja plenamente estabelecido e ele quer que a sua vontade seja plenamente realizada. Isso é tudo que Deus quer. Da mesma forma, tudo o que nós precisamos está colocado também aqui nessas 3 petições. Todas as nossas necessidades estão expressas nessas 3 petições. O pão diário, o perdão dos pecados e ser resguardados ou protegidos de pecar novamente. Essas são as nossas necessidades totais. Tudo o que nós precisamos nessa vida é o nosso pão diário, o perdão dos nossos pecados e ser protegidos ou resguardados de pecarmos novamente. Então, essas 3 petições são as que nós vamos ver agora em mais detalhes. Primeira petição, o pão de cada dia, né? Verso 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não tem nenhum mistério aqui, meus irmãos. O que Jesus está falando é das nossas necessidades físicas. Ele está falando do nosso alimento. Ele está falando das necessidades que nós temos para viver essa vida. Não há por que nós espiritualizarmos ou buscarmos analogias para o que Jesus está falando aqui. Ele está realmente falando das nossas necessidades para essa vida, para aquilo que nos mantém vivos. Sem comer, nós não ficamos vivos. Se nós não estivermos vivos, se nós não estivermos vivendo essa vida, nós não podemos realizar os propósitos que Ele tem para nós nessa vida. Então, primeiro pedido que Ele nos dá, que Jesus nos orienta, olha, peça o sustento, peça aquilo que é necessário para a manutenção da sua vida. É isso que nós devemos pedir. Pense no maná. Lembra lá do maná? Quando o povo estava no deserto, ele caía toda noite. E ele não podia ser guardado para o dia seguinte, a não ser aquele que era colhido no sábado, porque aquele que era colhido na sexta, né? Porque no sábado ninguém deveria fazer nenhum tipo de trabalho. Então, aquele maná que era colhido na sexta, ele também era comido no sábado, ele era colhido em dobro. Isso nos dá a ideia de algo que nós pedimos a cada dia. Por isso que ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E existe uma profundidade aí naquilo que Jesus está dizendo. Por que eu tenho que pedir o pão todo dia? Por que eu tenho que pedir só o pão daquele dia? Isso não vai entrar em contradição com o verso 8? O que diz lá no verso 8? Vamos voltar lá. Você pode, se você for mais atento, você pode imaginar, poxa, mas Jesus está se contradizendo aí.
Olha o que ele diz no verso 8. Não sejam, portanto, como eles, como os gentios que falam muito, né? Que fazem as vãs repetições. Porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Aí você vai pensar, poxa, Guilherme, mas Jesus está mandando eu pedir o pão todo dia. Não tem uma contradição aí, não? Não. O que ele está falando aqui dos gentios, ele está falando de pessoas que estão usando de vãs repetições. Eles acham que o seu muito falar, eles acham que essa repetição, bom, eu só orei 10 Pai Nossos hoje e não ganhei o que eu queria, então amanhã eu vou orar 15 Pai Nossos, amanhã eu vou orar 25 Pai Nossos, e acho que com isso eles vão obrigar a Deus a dar o que eles precisam, e é dessa forma que nós não devemos orar. Mas quando Jesus está nos dizendo que nós devemos pedir o nosso pão de cada dia, todo dia, ele está nos lembrando que oração é relacionamento, que oração é algo diário. Eu sou pai, eu espero que meus filhos conversem comigo todo dia. Eu não espero estar na mesma casa que os meus filhos e eles só falarem comigo de vez em quando. Não seria estranho isso, gente? Você mora com seus filhos e você está lá, passa 1, 2, 3, 4 dias e você não vê, ou quando vê, o seu filho passa direto por você, ele entra na cozinha, come o que tem que comer e sai, e vocês ficam 3, 4 dias sem se falar. Isso não é estranho? Há relacionamento, é saudável esse relacionamento de pai e filho? Nem preciso dizer que não, tem algo errado. Se você está vivendo na mesma casa com seu filho, você não tem um relacionamento. Quando Deus nos diz isso, Ele sabe que a nossa inclinação é de não fazermos, não termos esse relacionamento. Então, quando Jesus inclui o pedido do sustento diário, é para que nós tenhamos esse estímulo de falar com Ele todos os dias. Pensa, por exemplo, no sacramento da ceia do Senhor. Por que nós repetimos o sacramento da ceia do Senhor todo mês? Algumas igrejas, todas as vezes que eles se reúnem, o sacramento da ceia é ministrado. Por quê? O que o sacramento da ceia é? Que Jesus diz é um memorial. Para quê? Para que nós nos lembremos. O memorial é algo para nossa lembrança. Então, Jesus instituiu um memorial para que nós fôssemos lembrados do sacrifício de Cristo. Para que nós fôssemos lembrados que o seu corpo e o seu sangue foram derramados, seu corpo foi moído, seu sangue foi derramado em nosso favor. Essa é a razão da existência de nós aqui. É ou não é? Alguém pensa que seria capaz da gente esquecer isso? Mas é. Se não fosse possível nós nos esquecermos, Jesus não teria deixado um memorial. E por isso que esse memorial também tem a ver com o quê? Com comida. Porque ninguém esquece de comer. Você pode esquecer um almoço, né? Mas daqui a pouco o seu próprio organismo vai te lembrar. Você não consegue passar batido de alimento. Você não consegue passar batido de refeição. Mesmo que o seu cérebro ali, sua consciência não se lembre, daqui a pouco o teu corpo vai dar sinais de que você precisa se alimentar. Então Deus graciosamente, Ele incluiu a Santa Ceia nos sacramentos para que nós fôssemos lembrados do Evangelho. E Jesus inclui essa petição de nós termos o nosso alimento diário, nós pedimos o alimento diário para garantir que nós vamos voltar todos os dias para termos esse relacionamento com Ele. Oração não é algo para ser feito de vez em quando. Oração não é algo para ser feito quando a gente vem à igreja. Porque se você pensar no exemplo que eu dei, se você só vem à igreja aos domingos e só ora aos domingos, é como se você estivesse dentro da casa do seu pai e só falasse com ele uma vez por semana. Porque a gente está na presença de Deus todos os dias, amém? Se nós estamos na presença de Deus todos os dias, nós devemos falar com Ele todos os dias. Então Jesus inclui essa petição por comida porque é uma necessidade básica nossa. E todas as vezes que nós sentirmos fome, nós somos lembrados
de falar com Ele: Pai, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Quem aqui já acorda com fome? Eu já acordo com fome, gente. Vocês não? Vocês não acordam com fome? Ninguém levantou a mão? Meu Deus, fiquei com vergonha agora. O Humberto está comigo. O Humberto está comigo lá nessa. Mas você vai sentir fome ao longo do dia e é para você ser lembrado de falar com seu pai, de falar com ele, de se aproximar dele. Então, essa primeira petição tem a ver com as nossas necessidades básicas, mas também aponta para o fato de que Deus espera que nós tenhamos um relacionamento diário com Ele, que nós estejamos falando com Ele todos os dias. Porque pensa bem, se Ele já nos tivesse dado tudo, digamos que amanhã você acorde de manhã com a sua conta bancária lotada de todo o dinheiro que você precisa para a sua vida toda, até o fim. A chance da gente não se lembrar de Deus é muito grande, gente. A gente pode até bater no peito: não, eu não. Mas a gente só vai estar fazendo igual Pedro, né? Não, eu te negar, jamais. Mas a grande verdade, se Deus suprisse todas as nossas necessidades, hoje Ele suprisse todas as nossas necessidades até o fim da nossa vida, com o tempo a gente ia deixar de lado. O que nos lembra muitas vezes de estar com Deus são as nossas necessidades. A gente precisa ser lembrado. Ó, fala comigo. Agora vem aqui. Então essa petição, essa primeira petição, ela é para a nossa manutenção da vida, mas é também para nós nos lembrar de que o nosso relacionamento com Deus é diário. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso também tem a ver com necessidades. Nós não devemos estar diante de Deus pedindo coisas que nós de fato não necessitamos. O que nós precisamos de Deus e o que Ele promete nos dar é aquilo que nós necessitamos. Mais à frente nós vamos falar das ansiedades, né? Quando falamos a respeito da nossa relação com o dinheiro. E Jesus vai dizer: olha, os lírios do campo não trabalham nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio do campo. Mas os lírios do campo podem ser queimados, eles crescem hoje e amanhã são queimados no fogo. Vocês valem muito mais do que os lírios do campo. Quando ele fala das aves do céu, elas não plantam nem colhem, mas elas têm o seu alimento diário. Nós valemos mais do que as aves do céu. E o que ele vai dizer depois? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, pois estas coisas vos serão acrescentadas. Esse estas é muito importante. Porque quando a gente cita esse versículo, a gente vai dizer: buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não. São estas coisas. Que coisas? Comida e vestimento. Quando ele fala isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos lá, vamos abrir? Avança um pouquinho aí. Verso 33, para vocês não dizerem que eu estou inventando, desse mesmo capítulo, verso 6, né? Capítulo 6, verso 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que vai ser acrescentado? Todas estas coisas. Estas coisas são aquilo que ele está falando anteriormente. Verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. São estas coisas que nos serão acrescentadas se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, a ideia de pedir o pão diário tem a ver com nós pedirmos a Deus aquilo que é necessário para a manutenção da nossa vida. Então quer dizer que eu não posso ter mais do que isso? Pode. Deus pode te abençoar com mais? Pode.
mas esse não deve ser o desejo do seu coração. O desejo do nosso coração deve ser termos o necessário para a vida. Esse é o desejo. O que Paulo fala sobre o contentamento? Se tendes o que comer e o que vestir, estai contentes. Esse é o ensinamento. O nosso coração, o desejo do nosso coração deve ser ter o que comer, o que beber e o que vestir. Nós podemos receber de Deus mais do que isso? Podemos. Só que se o nosso coração estiver colocado em ter o que comer, o que beber e o que vestir, tudo aquilo que Deus nos der a mais será para abençoar. Porque em Efésios, o que Paulo diz? Aquele que não trabalhava, agora trabalhe. Aquele que roubava, não roube mais, agora trabalhe para colher o fruto das suas mãos, para que tenha com que abençoar aqueles que necessitam. Então, se o meu coração estiver colocado única e exclusivamente nas minhas necessidades, se o meu coração estiver colocado única e exclusivamente naquilo que eu preciso comer, beber e vestir, tudo aquilo que Deus me der a mais não vai me escravizar. Será instrumento nas minhas mãos para abençoar outras pessoas. Então, essa é a nossa primeira petição. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A segunda petição. Vamos lá, verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Jesus morreu por todos os nossos pecados. Vocês já cansaram de me ouvir falar isso aqui, né? Ele morreu por todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. O sacrifício de Cristo é suficiente e supre todos os nossos pecados. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos pedir perdão diariamente. Porque, embora Deus saiba todos os pecados que eu vou cometer daqui até a minha morte, eu mesmo não sei. E eu vou dormir toda noite dizendo, amanhã eu não vou fazer. Não é assim que a gente dorme? Espero que seja assim, né? Que a gente dorme hoje, propondo no nosso coração que amanhã eu vou vencer todas as minhas tentações. O nosso coração deseja isso, não é? Mas é isso que acontece? Provavelmente, nós somos derrotados em vários pontos ao longo do dia. E eu preciso demonstrar esse arrependimento. O arrependimento do cristão, o arrependimento do Filho de Deus, ele é diário. Ele precisa se reportar a Deus falando dos seus pecados. Então, a gente vai pedir perdão, sim. Eu não posso imaginar eu me relacionando com Deus santo, que eu conheço, sabendo que Ele é santo, sabendo da sua graça, da sua misericórdia. Eu não posso acordar ou ir dormir à noite, ao longo do dia, lembrando de tudo que eu fiz, e não virar para Deus e falar, Pai, me perdoa. Esse desejo tem que estar no nosso coração. Perdoa. Porque se a gente ama a Deus, se a gente entende como Ele é santo, se a gente entende o quanto Ele nos ama, e se a gente o ama, quando chega no final do dia, pedir perdão é algo extremamente natural. Perdoa, Deus. Eu não queria ter feito isso, eu não queria ter falado aquilo, eu não queria ter tratado o irmão dessa forma, eu deveria ter feito tal coisa e não fiz. Perdi a oportunidade de ser uma bênção na vida de uma pessoa porque deixei de fazer tal coisa. Então, nós devemos sim pedir perdão todos os dias. Porque eu tenho certeza, irmãos, que no final do dia todos nós temos algo do que nos arrepender. Eu, pelo menos, tenho mais de uma coisa todos os dias para me arrepender. Não sei você, eu não posso responder por você. Então, nossa petição, a segunda petição é perdão dos nossos pecados. Só que aqui tem uma coisa que nos preocupa, não é? Perdoa-nos as nossas dívidas, mas de que maneira? Da mesma forma, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E aí entra aqui, Guilherme, mas espera aí.
Então quer dizer que a salvação tem uma condição? Então eu só sou salvo se eu perdoo? Calma, respira. Não é isso. Porque se nós interpretarmos dessa forma, nós estaríamos indo contra todo o ensinamento das Escrituras. A nossa salvação é pela graça, mediante a fé. Não vem de vós. Nós não somos salvos por nada que nós fazemos. Ou seja, se nós interpretarmos que é o nosso perdão que causa se é o fato de eu perdoar alguém que causa o meu perdão, então nós estaríamos sendo salvos pelas nossas próprias forças. Nós estaremos sendo salvos pelas nossas próprias obras, concordam comigo? Se nós interpretarmos dessa forma e dizendo que, se estivesse escrito assim, né, perdoa as nossas dívidas, se eu também estiver perdoando os outros. Mas não é o se, é o assim como. Então, para nós entendermos essa colocação de Jesus, nós precisamos olhar para desde o início do Sermão do Monte. Nós vimos lá no início do Sermão do Monte todas as bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças são as características que todo cristão deve desenvolver. Nós temos, como filhos de Deus, como nascidos de novo, que desenvolver em nós, buscar em Deus, desenvolver todas as virtudes que estão descritas lá no início, nas bem-aventuranças. Ser pobre em espírito, chorar por causa da sua condição pecaminosa, buscar ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ter o coração limpo, ser pacificador. Então, se nós carregamos essas características, se nós de fato reconhecemos a nossa falência espiritual por sermos pobres em espírito, se nós de fato lamentamos essa condição espiritual, se nós de fato somos misericordiosos, se nós de fato temos o coração limpo, então nós entendemos qual é o perdão de Deus sobre nós. E é impossível olharmos para o outro e não perdoarmos. Então a questão aqui não é eu só sou salvo se eu perdoo. A condição é contrária. Eu somente perdoo se eu sou verdadeiramente salvo. Se eu entendi verdadeiramente o perdão de Deus, se eu recebi verdadeiramente o perdão de Deus, se eu sei verdadeiramente quem eu sou diante de Deus, se eu sei quem eu sou diante de Deus, se eu entendo o perdão de Deus sobre mim, se eu entendo o que Ele fez por mim, é impossível eu olhar para uma outra pessoa e não perdoá-la. Então, o que Jesus está falando aqui é uma prova, não uma condição. Se fosse uma condição, eu só seria perdoado se eu perdoasse. Mas é uma prova. Qual é a prova de que eu sou perdoado? É que eu perdoo. Porque o perdoado é aquele que entende a sua condição e fala: se Deus, sendo santo, justo e perfeito, perdoou os meus pecados, como eu, que não sou santo, que não sou justo e não sou perfeito, não vou perdoar o pecado do outro. E isso aponta diretamente para a parábola do credor incompassivo. Vamos ler lá Mateus capítulo 18. A partir do verso 23. Mateus 18, a partir do 23. Jesus também falando: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos
e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então, o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aí aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. O que é essa comparação de 100 denários com 10 mil talentos? É algo absurdo. Pense em algo como R$1 milhão e 10 reais. É mais ou menos essa a relação. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, lhe pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indagando-se, o Senhor entregou, indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Então, pode voltar lá para Mateus 6. O nosso perdão tem a ver com o nível de compreensão que a gente tem do perdão de Deus sobre a nossa vida. Aquele servo não entendeu. Isso fica claro quando o seu Senhor diz: você não deveria ter tido compaixão dele como eu tive de você? Então, se nós não compreendemos de fato o perdão de Deus sobre nós, é porque nós não obtivemos esse perdão ainda. Nós não estamos ainda, nós não fomos nascidos de novo ainda. Então saiba, você quer um termômetro, você quer uma medida da sua salvação, você quer uma medida do seu relacionamento com Deus? Tem a ver com como você perdoa as outras pessoas. Se você não consegue perdoar pessoas, investigue o seu coração, porque é isso que Jesus está falando aqui. Investigue o seu coração. E terceira petição: tentação e mal. Verso 13: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como eu falei no início dessa análise das 3 petições, aqui Jesus incluiu tudo o que nós precisamos, que é o pão nosso de cada dia, o nosso alimento para a sustentação da nossa vida, inclui o perdão dos nossos pecados, que nós precisamos do perdão de Deus, e inclui também nós não incorrermos novamente em pecado. Porque se eu realmente odeio o meu pecado, se eu realmente odeio a minha condição, por isso que eu choro lá nas bem-aventuranças, por isso que eu sou alguém que chora, por isso que eu sou alguém pobre em espírito, se eu realmente odeio o pecado, se eu amo a Deus e quero viver uma vida que agrada a Deus, o pecado é algo que me incomoda, o pecado é algo que eu realmente odeio, eu não quero cometer novamente. Então, nas minhas petições diárias, na minha oração diária, da mesma forma que eu peço a Deus a comida de todo dia, da mesma forma que eu peço o perdão de todo dia, eu também peço a Deus para Ele me livrar de pecar. Eu não quero pecar, Senhor. Eu não quero fazer algo que é contrário à sua vontade. Eu não quero te desagradar. Eu te amo e eu quero viver uma vida de acordo com a sua vontade. Porque, da mesma forma que eu pedi lá no início, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perceba que está tudo em conexão. Então, essa última petição tem a ver com o nosso desejo de não pecar novamente. Então, ele pede: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando a gente olha aqui para esse livra-nos do mal, pode ser que a gente seja tentado a imaginar que essa é uma 4ª petição, né? Seriam 3 petições: pão nosso, o perdão, não cair em tentação e uma petição de livramento,
de um bandido não me atacar, né, de eu não ser assaltado, ou alguma coisa assim. De eu não ficar doente, mas não. O que esse mal do qual ele está pedindo aqui para ser livre, não tem a ver com o mal que nos sucede, tem a ver com o mal que brota. Por isso que tem a ver, por isso que tem um mais, elas estão conectadas, os dois pedidos estão conectados. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, esse mal está ligado com tentação. Esse mal é um mal que está em nosso coração. Eu preciso que Deus me livre do mal que está no meu coração. Então, Senhor, não me deixe cair em tentação e livra-me do mal. Mas que mal? O mal que está no meu coração. Avance um pouco, vai lá na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1. Verso 13. Do 13 ao 15. Tiago, capítulo 1, verso 13 ao 15. Diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pelo quê? Pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, meu irmão e minha irmã, quando nós pedimos para que Deus nos livre do mal, nós estamos pedindo para Deus nos livrar do mal que está no nosso coração, porque ninguém é tentado por Deus. E nós somos tentados. Eu acho interessante, irmãos, eu acho muito interessante, que aqui seria um momento especial para Tiago falar do diabo, não seria? Porque o diabo é o tentador, não é verdade? Mas Tiago não aponta para o diabo. Tiago aponta para o nosso coração. Porque cada um é tentado pela sua própria cobiça. Porque se essa cobiça não estivesse no nosso coração, o diabo não teria com o que trabalhar. O diabo nos tenta, sim, ele é o tentador, mas a tentação ela só existe por causa da cobiça no nosso coração. Por causa do desejo que está no nosso coração. Então, o que o diabo nos oferece é aquilo que ele sabe que a gente quer. Então, o problema está no nosso coração. Então, essa petição final é sobre nós. Senhor, eu não quero pecar, livra-me. Livra-me das tentações. Livra-me do mal que está em mim. Livra-me de mim mesmo. Livra de toda a potência para o mal que eu tenho. Gente, nós temos um potencial para o mal terrível. É porque Deus graciosamente nos livra de manifestarmos esse mal de maneira pungente. A graça de Deus segura a humanidade. Quer ver um exemplo? Vocês já viram quando há um linchamento? Uma turba? Pessoas estão ali, e se você parar para conversar com todos aqueles que se envolveram naquele linchamento, você vai encontrar pessoas que você vai dizer assim, não, eu nunca imaginei que aquela pessoa fosse capaz de fazer isso. Acontece que a circunstância, né, a turba, aquela coisa, daqui a pouco um levanta e fala, vamos lá, vamos quebrar. Aí a pessoa que está lá já é tomada, aí aquilo já vem, daqui a pouco está todo mundo quebrando, daqui a pouco está todo mundo batendo. Quando termina, a própria pessoa fala, meu Deus, mas que besteira que eu fiz, por que eu fiz isso? E às vezes a própria pessoa se assusta com a capacidade que ela teve de fazer algo. Por quê? Porque isso está latente dentro de nós. Nós somos capazes de coisas terríveis dentro de nós. Jesus já afirmou, é do coração do homem que provém todo o homicídio, toda a mentira, todo o engano, é do coração do homem. Está tudo aqui. Se não for a graça de Deus segurando o ser humano, impedindo o ser humano de ser tão mal quanto ele pode ser, a humanidade acaba em 2 dias. Se Deus tirar a graça,
a humanidade acaba em 2 dias. Já começa que ninguém vai sair para trabalhar no dia seguinte. Já vai começar o caos por ali. E aí só Deus sabe o que poderia acontecer. Então, nossa petição final diante de Deus, depois de ter pedido para Ele suprir as nossas necessidades dessa vida, depois de ter pedido a Ele para perdoar os nossos pecados, sendo lembrados de que nós, para sermos filhos, temos que perdoar, nós terminamos pedindo a Deus: Senhor, não me deixe pecar. Eu não quero pecar. Eu não quero dar vazão ao mal que está no meu coração. Eu quero que o Guilherme velho continue morto, bem morto e totalmente morto. E eu vou matar o velho Guilherme quantas vezes forem necessárias. E se ele der uma fungadinha, eu dou um outro tiro na cara dele, porque eu quero que o velho Guilherme fique morto e bem morto o tempo inteiro. Então, que essa seja a nossa luta diária. Porque vocês percebem que até mesmo as nossas petições que Deus coloca aqui, que Jesus nos ensina, que suprem todas as nossas necessidades, mas elas são necessidades que são supridas diariamente. Eu preciso de pão todo dia, eu preciso de perdão todo dia, e eu preciso vencer a minha carne todo dia. Porque Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, e esse relacionamento é diário. Não permita que a sua vida de oração seja uma vida estranha, porque é estranho falar com o nosso Pai, morar na casa do nosso Pai e falar com Ele só de vez em quando. Nós vivemos diante de Deus e que essa realidade nos leve a falar com Ele todos os dias, mais de uma vez por dia, porque eu tenho certeza que nós, ao longo do dia, percebemos necessidades, precisamos compartilhar coisas, né? Leia o livro dos Salmos e veja como os salmistas compartilhavam coisas com Deus, dores, indignações. Eu tenho certeza que todos nós temos isso, todos os dias. Nós temos motivos para nos indignar, nós temos motivos para nos entristecer, nós temos coisas para agradecer, nós temos coisas para questionar a Deus também. Os salmistas, quando precisavam, eles questionavam a Deus. Então, se nós pensarmos no nosso relacionamento com Deus, nós temos sempre coisas para colocar diante de Deus. Agradecimentos, perguntas, indignações, tristezas, dores, sempre. Ele está lá, aguardando ansiosamente o soberano das nações, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Quando falou de oração, ele quis ser chamado de Pai, porque ele está querendo, e ele quer tanto esse relacionamento, que ele foi capaz de matar o seu próprio filho. Lembre-se, Jesus Cristo foi para a cruz, não apenas para nos dar a vida eterna, não apenas para que os nossos pecados fossem perdoados. O perdão dos nossos pecados é a causa de nós podermos ter um relacionamento com Deus. Deus tirou o pecado, que era uma barreira entre nós e Ele, porque Ele queria um relacionamento. Então, o propósito da cruz não é o perdão dos nossos pecados. O propósito da cruz é o relacionamento com Ele. A cruz simplesmente tira a barreira que impedia que nós tivéssemos comunhão com Deus. Então, o objetivo da cruz não é o perdão dos pecados. O objetivo da cruz é o relacionamento. E esse relacionamento com Deus precisa ser o desejo do nosso coração todos os dias. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, Senhor, tanta coisa que nós precisamos aprender. E mais do que aprender, Senhor, tantas coisas que nós precisamos colocar em prática. Porque normalmente nós sabemos muita coisa, mas fazemos muito pouco. Essa é a verdade. Então, Senhor, nos ajuda a colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Nós queremos, Senhor, ser mais do que conhecedores, nós queremos ser praticantes da Tua palavra.
Desperta-nos para esse relacionamento contigo, Senhor. Desperta-nos para uma vida de comunhão total contigo. Porque a vida eterna já começou para aqueles que estão em Cristo, e nós estamos refugiados no teu Filho. Nós recebemos o perdão dos pecados, então as barreiras que haviam entre nós caíram. Nós não temos desculpa, Senhor, para não termos um relacionamento contigo. O Senhor já providenciou todos os meios para que nós estivéssemos em relacionamento contigo. Se nós não temos, é uma falha grave, grave, nossa. Então, ó Deus, mais uma vez eu te peço perdão. Me perdoa, Senhor, se eu tenho feito pouco caso do seu desejo de comunhão. Se eu tenho feito pouco caso do sacrifício do teu Filho. Porque não adianta eu proclamar a cruz, falar da cruz, falar do perdão, falar da vida eterna, se eu não tenho um relacionamento de verdade contigo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-me pessoalmente, ajuda meus irmãos também. Aqueles que estão também nesse momento, sentindo que têm negligenciado esse relacionamento. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos e ajuda-nos. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, e que ela seja realmente um estímulo, um mover, para que nós coloquemos tudo em prática. Leva-nos em paz para os nossos lares, guarda-nos, Senhor, para chegarmos em segurança. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe.